Olá, pessoal, tudo bem? O Ayrton Rocha, mais uma vez, com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se vocês têm algum amigo que mora fora do Brasil, teve uma experiência fora do Brasil como imigrante, entre em contato com a gente, vai ser um prazer gravar com ele. Tá ok, pessoal? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para a Alemanha com uma pessoa maravilhosa, que está com um trabalho extraordinário. Vou chamar agora. Olá, Oi. querida! Ó, vou começar fazendo 3 perguntinhas para você, tudo bem? Sim, tudo ótimo. Se apresenta aí para o pessoal, fala de que região do Brasil você era e o que você fazia antes de você imigrar. Pronto. Oi, pessoal, meu nome é Jaqueline, tenho 26 anos e hoje em dia eu estou aqui na Alemanha, mas eu era da região de Ilhéus, Bahia, e gostava muito da minha casa, amo muito lá, um lugar muito legal. E também, como antes de eu vir para cá, eu tive alguns empregos, mas não de carteira assinada, no entanto. Mas é isso. E eu não tinha um emprego estabelecido ainda antes de vir para cá. Mas quando eu estava perto de se estabelecer, aí o Senhor colocou no meu coração para mim ir para a Alemanha. Ah, sério? E, ó, porque Ilhéus é para quem não conhece, é uma região da Bahia, você é baiana, né? Isso, sim, sim, sou. Muito bacana, é uma região turística, não é isso? Uhum, uhum. E aí você estava lá em Ilhéus, aquela cidade é maravilhosa, praias, Sim. e como que surgiu isso para você ir para a Alemanha? Como que aconteceu? Então, nesse um desses empregos que eu trabalhava, né, que eu tomava conta de uma criança, e nesse emprego, eu vi muito falar sobre uma escola missionária chamada Jocum, que é Jovens com a Missão, e começou a arder no meu coração sobre muito isso, sobre o chamado de missão, sobre o que era a missão, mas eu não tinha muita ideia de como fazer, de como ter um curso para ser missionário, que eu creio que o Senhor tem chamados bem diferentes para cada pessoa, mas principalmente para missionário você tem que ter uma capacitação para você entender o que é e principalmente entender sobre quando você sai do seu país, as culturas, as pessoas são bem diferentes e você Sim. saber lidar com isso. Então, eu ouvi muito, aí um casal que fez o curso me apresentou, a Jucum, e aí eu comecei a orar sobre isso e depois eu fui para outros empregos e tal. Só que parece que já estava tudo certo assim para não dar certo para mim e para a missão. Então, esse casal me abençoou com a parte teórica do prático na Jocum. Ah, Então, legal. eu fui passar. Na minha cabeça, só ia passar 5 meses, que eu peguei 3 meses de teórico e 2 meses de prático. Na minha Aham. cabeça, quando saí de casa, eu falava para todo mundo: não, eu volto em 5 meses, é só 5 meses, e é isso. Aí eu fui fazer em Recife, que lá tem uma escola, né, de missões. Aí eu Ah, você fui saiu, para você saiu, você saiu da Bahia e foi para Recife. Isso, isso. Fui fazer minha escola lá, porque lá em Ilhéus, não, por enquanto, ainda não tenho a Geocom, Ah, mas eu fui fazer essa escola lá e a partir dessa escola eu já comecei a sentir, talvez não vai ser só 5 meses, né? Talvez vai ser um pouquinho mais. E eu senti muito, né, que o Senhor estava falando comigo para me ficar mais tempo. Então, eu fiz minha parte teórica e depois fui para minha parte prática. E nessa parte prática, eu fui para o interior da Bahia, em Irecê, a primeira parte. Foi um momento muito bom, porque eu amo o sertão, amo o povo de lá. E, nossa, eles têm tudo que eles têm, eles te dão, é aquele amor, sabe? E a gente pensou que a gente ia para servir, e na verdade a gente foi servido, então foi uma experiência maravilhosa.
E depois disso, eu vim para a segunda parte do meu prático, que seria aqui na Alemanha, e eu vim sem recurso nenhum. Não, mas me conta essa história, mas me conta detalhado, como assim? Sim, foi porque na Jocum tem muito sobre a gente ouvir a voz do Senhor e confiar, sabe? Porque não é fácil. Por exemplo, para mim vir para cá, para a Alemanha, eu pensei, nossa, impossível, nunca saí do Brasil. Como eu vou sair do Brasil assim? Não que para mim, que sou ser humano, é muito possível, mas para o Senhor não tem nada impossível, né? Então, eu simplesmente passei no meu cartão a passagem, né? Mas tendo certeza que o Senhor falou comigo e que Ele aprovei. Não pelas emoções, porque eu acho que tem uma diferença muito grande de você ter certeza que o Senhor falou com você e as suas emoções, de você ir, querer ir, e minha vontade não era ir, porque na perspectiva humana eu não tinha financeiro para ir, eu não tinha quem me apoiasse para vir para a Alemanha. E então surgiu essa oportunidade de, ó, vamos lá, confiar. Aí eu vim. Você tinha passaporte? Oi? Você tinha passaporte? Eu Como que fiz meu foi? passaporte em Recife. Ah, você já tinha providenciado. Uhum, sim, sim, porque na nossa escola, quando chegar o período de mais ou menos um mês ou menos, a gente faz a oração para saber qual vai ser o nosso prático. E um dos meus práticos eu já sabia que seria fora do Brasil. Então lá mesmo a gente já começa a providenciar o nosso passaporte, todas as Ah, documentações para poder fazer essa viagem, né? sim. E e também a gente fez essa documentação e para vir para cá, como a gente já vinha para uma base de Jocum, a gente recebeu o convite daqui da base. E recebendo esse convite, a gente poderia ficar 3 meses aqui e depois decidir, né, se ia ficar mais ou não, como é que não é. E foi aí, assim que a gente veio, ficou mais ou menos quase um mês, se eu não me engano. E nesse mês, continuou o Senhor falando comigo, né, sobre a questão de ficar aqui, servindo. E no período que a gente chegou aqui, estava no inverno, então para mim foi um choque muito grande, porque eu saí daí de Recife, um calor assim, Sim, isso que eu estava pensando. um Vamos, calor extremo. que ano que foi isso daí? Isso foi em 2000, no começo, não, no começo de 2021. 2021. Você foi lá, Isso. você passou seu cartão, comprou a passagem. Sim, pela fé. Na verdade, eu me lembro bem que como era bem cara a passagem foi no cartão do meu amigo, um dos meninos que também vinha para cá, para a Alemanha, e eu vim, né, aí eu fico com o coração na mão, né, porque quando é seu cartão é uma coisa, mas quando é de outra pessoa, e eu cresci em uma família de muita responsabilidade, de você não ir além do seu limite, de você Ah, saber que no momento você deve ir, parar, você só pode ir até o momento que você fala, eu posso pagar até aqui. E aí, de repente, eu tive esse desafio, né, de ir bem mais além do que eu fui ensinada e criada sobre e aprendendo a confiar realmente, sabe, no que o Senhor estava me falando. Aí chegando aqui, como eu estava falando, a gente chegou no inverno, foi eu com um grupo de 8 pessoas e uma liderança, né? E voltando um pouquinho, eu esqueci de falar sobre o milagre de como foi meu prático, né? Como eu consegui vir para cá, porque então conta. E eu sim. quero saber como que foi a viagem. Foi a primeira vez que você andou de avião? Como que Ah, foi? sim, Tá? sim, Quero saber sim, isso daí também. sim, tá bom. Então, o milagre do meu prático foi assim, porque eu e uma menina, a gente tinha recebido no coração que a gente viria para a Europa, a gente não sabia o local ainda, e tinha um grupo de prático, outros grupos de prático, só que só nós duas sentiu de vir para cá. Então, nossa líder da escola falou: não, eu não vou mandar só vocês duas, porque, né?
só vocês duas para ir para lá e tal. E a gente começou, né, confiando, a gente vai, o senhor falou que a gente vai. Aí tinha um grupo que ia para o México, que eles iam para um orfanato, que eles iam trabalhar em um orfanato lá no México, e de repente a gente soube que esse grupo, o México cancelou, né, que eles não precisavam mais ir, porque eles tinham recebido outro time. E esse grupo todo foi para o nosso time da Alemanha. Então, para a gente Então foi aumentou o tipo, grupo. para a gente foi muito surpreendente isso, o que aconteceu, né? Porque a gente só estava confiando, o que nós Sim. tínhamos era só a confiança, né? E voltando sobre a viagem, para mim foi muito complicado, porque eu nunca saí do país, né? Então eu não tinha roupa de frio, eu não sabia o que fazer, como fazer. Eu já tinha pegado. Não, e o inglês? Você tinha inglês, pelo menos? Não tinha inglês, não tinha nada. Eu comecei a aprender inglês aí na minha cidade, só que não foi um inglês assim para mim ter realmente, porque eu tinha começado, então quando você começa a ter exposição na língua, mas você ainda não fala, né? E eu não tinha inglês, só o português mesmo. E quando chegou, para mim para cá, tudo isso foi a liderança lá com a nossa líder que veio, né? Que a gente tem uma líder, em cada prática a gente tem uma líder. E a líder que ajudou a gente fazer essa transição, né? De você pegar as documentações, de ter todas as documentações para poder chegar aqui. E a primeira viagem foi de Recife para. Esqueci o nome da cidade agora. Vocês foram de Recife. ônibus? Não, a gente foi de avião. Porque a nossa escala era de Recife para um lugar Então vocês saíram do no aeroporto de Recife. Brasil. Saíram do aeroporto de Isso, Recife. isso. Ia ter Porque quantas escalas? ia ter uma, duas, três escalas. Três escalas. Eita! Uhum. Porque uma parte do nosso time foi de Recife para. Eu não quero falar errado o nome da cidade. Eu não tenho Não certeza se tem foi problema, depois quando Alagoas. você lembrar, você fala. Então, eu saí de lá para esse lugar e de lá eu fui para São Paulo, que em São Paulo a gente encontrou o restante do time, o restante do time, e a gente foi passar quase um dia na casa de uma das meninas, que é com a gente, em São Em São Paulo. Paulo. Uhum. Isso. Aí a gente ficou lá e voltou para o aeroporto, né? Aí aquela confusão, né? Bora, corre, bora pegar as coisas e vai, senão a gente vai perder o avião e aquela agonia toda, né? E o bom é que essa primeira experiência de ter vindo para fora foi com um grupo, né? Pessoas que já tinham um pouco de experiência de ter vindo para fora. Porque Legal. se fosse sozinha, ia ser tipo, ai meu Deus, e agora? Mas graças a Deus, a nossa líder, ela ajudou muito sobre isso. E depois a gente pegou e entrou no avião, aí ficou mais ou menos umas, não sei se foi 20 ou 18, eu não tenho certeza quantas horas pegou, porque a gente pegou em São Paulo, direto para aqui para a Alemanha, em Frankfurt. Aí a gente chegou aqui em Frankfurt, a base foi buscar a gente com a van. Uhum. E de lá até aqui são 4 horas de viagem. Então a gente se sentiu muito abençoados por eles terem ido e ter buscado a gente, né? Porque se a gente fosse ainda depois dessa viagem toda cansativa, pegar trem ia ser, nossa, exaustivo, né? E quanto tempo de viagem foi de avião? De avião, eu não tenho certeza se foi 18 horas ou foi 8. Entre essa Nossa! média. Não, É 8 acho que bastante não. hora. Você ainda foi É, para teve uma escala, foi para São Paulo, de São Paulo, eu acho que foi mais, hein? isso. Contando de Recife para aqui, eu acho que foi mais ou menos 2 dias de viagem. Porque quando a gente Caramba! chega aqui já estava 4 horas da frente, né? Então, eu acho que foi mais ou menos uns 2 dias de viagem. E como que foi viajar de avião? Fala a sua experiência. Para mim foi bem legal, na verdade, na maioria do tempo, como eu estava bem cansada, que a gente chegou
de descer e a gente só teve tempo de arrumar a mala e ir para o aeroporto de novo. Então a gente não teve muito tempo para descansar, nem para nada. Então, assim que eu cheguei no avião, porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo, eu só fiz dormir, né? Falei, vou dormir. Aham. E o bom quando você dorme no avião é que as horas passam mais rápido, né? Então, quando eu Sim. acordei, faltava o quê? Umas 4 horas ou menos para chegar aqui, aqui na Alemanha, e eles oferecem tudo, né? Eles dão para você uma manta, dão para você um fone de ouvido, você pode ficar assistindo filme, dar refeição, então é tranquilo em relação a isso. Ai, que bom. Uhum. Aí chegou aí, aquele frio, que temperatura estava, você lembra? Estava muito frio? Nossa, tava muito frio, tava dando de 4 graus, 0 Nossa, graus, abaixo de zero já tava dando aqui, tava tipo muito, muito frio, muito você frio. tinha, E você tinha roupa para isso? eu recebi um amigo de lá da base, ele me prestou uma blusa de frio, que foi que me ajudou muito. Mas o que me abençoou muito a chegar aqui foi que na base em que eu estou servindo, ela tem uma boutique. Então, na boutique tem muitas roupas assim que as pessoas doam, né? Que as Ah, pessoas, legal. isso, as pessoas doam muito roupas aqui. Então, assim que chegou, a gente foi muito abençoado, né? Com roupa, sapato e tudo que a gente precisava, até luva, né? Porque nossas mãos ficavam assim congelando, os dedos parecendo que ia estourar assim as pontinhas dos dedos, porque é muito, muito frio. Quando a gente chegou, as árvores já estavam todas sem folhas, já estava aquele inverno, inverno mesmo, já estava bem no pico do inverno, né? E aí, qual foi a sua primeira impressão quando você chegou? No carro, indo para a base, qual a sua impressão olhando pela janela? Nossa, eu estava com muita expectativa de ver neve, porque eu sabia que aqui tinha, então eu ficava, ai meu Deus, eu quero ver neve, muito alegre. Então, assim que a gente chegou, a parte até muito engraçada que eu vi uma pocinha assim com um pouquinho de neve, né? Porque ainda não estava realmente nevando, já tinha, né, passado esse tempo aqui na nossa cidade, né? E então eu vi uma pocinha, eu comecei a bater, ai, que feliz, primeira neve! Felicidade. Aí, mas teve um dia que a gente teve uma folga e o pessoal daqui da base levou a gente para uma montanha que estava cheia de neve, então a gente desceu várias vezes e, nossa, foi impressionante. Ah, que legal, que bacana. E quando chegou em relação ao trabalho aqui, como estava no inverno, né, a gente trabalhou nos asilos, fazendo assim, cantando para os senhorizinhos e fazendo apresentação de dança. Porque uma coisa que eles têm muito com a gente aqui é que brasileiro sabe dançar. Ah, que brasileiro sabe Você nem dançar. sabe. No carnaval, essas coisas, né? Sim, Samba, né? você Samba. nem sabe. Quando eu tava dançando aqui, os pessoal, nossa, você dança. Gente, eu não danço. Eu não danço de jeito nenhum. A pessoa, nossa, não sei o quê. Então, porque, querendo ou não, aqui, quando chega o inverno, traz muito assim, não sei por que você só quer ficar em casa, você, sabe, fica muito, nossa, eu quero ficar no meu conforto e tal. E foi muito legal que a gente chegou nessa época, né, que trouxe um pouco de esperança, sabe, para eles. Sim, E a gente foi também apresentou em igrejas aqui e além do serviço da base, né, que como a base é grande, ela tem 3 andares, assim, fora o sótão e o porão, e ela é uma base bem grande. Então, a gente ajudava limpando, servindo, fazendo almoço. Então, a gente ajudava com um pouquinho de tudo, né? O que a gente podia fazer ou não. Então, foi uma experiência maravilhosa, né? E aqui a gente encontrou com muitas pessoas de outras nações. E a gente encontrou com pessoas da Alemanha mesmo, dos Estados Unidos, do alguns refugiados que a base já vinha servindo aqui, a gente encontrou também. Então foi uma experiência maravilhosa, né? E E como você também desenrola... E como você desenrolava com a língua aí? O inglês que aprendeu lá no Brasil?
na verdade, a nossa líder, ela falava inglês, né? Então isso ajudou muito. Quando a gente precisava de alguma coisa assim para falar muito importante, ajudava a gente, mas na maioria dos casos a gente usava gestômetro. E Linguagem dos também sinais, né? Universal. isso. E também o tradutor, né, que ajuda muito. Nossa, o tradutor ajuda de um jeito, porque a gente ficou, assim, de 8 pessoas que vieram, 6 ficaram. E dessas 6 pessoas, a gente ficou, né? Porque a gente está aqui. A gente já ouvia rumores da guerra da Ucrânia. A gente já Sim, ouvia, já orando sobre. Mas a gente pensou, tipo, talvez essa guerra não aconteça aí. E a gente não sabe o que a gente vai continuar fazendo aqui. Então a guerra começou. Então para a gente foi um choque quando nossos familiares soube, ficou todo, vem embora, talvez a guerra chegue aí. Então, porque tinha previsto assim que se um país da Europa se, né, ajuntasse também com a Ucrânia, ia ser que ele sabe, né? sim, uma Então, coisa levava a outra. exatamente. Aí as pessoas vem embora, você não pode ficar aí. Aí você fica aqui no seu coração, né? Se o Senhor me chamou para servir e na missão, como eu vou deixar tudo e ir embora agora, né? E também Sim, verdade. não tinha em relação à questão das pessoas que ia começar a vir para cá a guerra. Não tinha ainda nenhuma perspectiva assim de estar acontecendo mesmo. Então a gente ficou aqui para poder fazer isso, né? E as pessoas, aí a gente começou a preparar a base para receber os refugiados, né? A gente entendeu porque a gente tinha ficado, a gente começou a preparar as camas, preparar a cozinha para receber mais gente, preparar, por exemplo, a alimentação, porque a gente já tinha indícios de que a alimentação ia subir e a gente teve um tempo até que a gente começou a faltar alimento em algumas prateleiras aqui do mercado, porque tinha essa questão, não, porque tinha algumas coisas que a gente recebia da Rússia. Então, Tá. teve essa questão toda, assim. Então, a gente começou a se preparar, comprar mais alimentação, comprar leite em pó para as crianças que vinha, né, na internet. Então, foi uma preparação bem grande para a E gente esses receber. refugiados, como que eles chegam até a base? Então, normalmente, a primeira pessoas que a gente recebeu aqui na base foi, se eu não me engano, foi uma mãe de um rapaz da Geocum, que ela estava na Ucrânia, o nome dela é até Valentina, um amor de pessoa, um amor de pessoa. Apesar da gente não falar a mesma língua, ela parece que é uma avó da gente, assim, sabe? A gente tá descalça, ela vai botar meia. Ela foi uma das primeiras pessoas que chegou aqui. E depois chegou umas pessoas também, só que eles já tinham um apartamento certo para ficar, então eles só chegaram na base, que também era ligado na base, né? E os outros, eles foram entrando em contato mesmo com a base. E eles entravam em contato, e o primeiro grupo que a gente ficava naquela expectativa, né? Tá vindo gente, não tá mais. Tá vindo gente, não tá mais. E o primeiro grupo que chegou foi um grupo de estudantes que eles estavam já programando para vir aprender a língua alemã. E Aham. eles saíram da Ucrânia, né? E eles foram para um lugar e esse lugar não era legal, então urgentemente ligaram para a base. Olha, a gente tem tantas pessoas para poder tudo bem ficar aí por enquanto. Aí no meio da noite, a gente recebeu eles e foi uma sensação tão incrível, assim, difícil de descrever, porque você esperou tanto tempo por esse momento, sabe? Você se preparou para receber eles, você preparou a casa para receber eles. E eles chegaram, e quando eles chegaram, eles se sentiram tão amados, eles se sentiram tão tocados pelo que a gente preparou as camas, a gente preparou o lugar para eles dormirem. E o que eu acho mais lindo é que depois que eles saem daqui e que eles pegam um apartamento, pegam os lugares para morar, ou vão para outra cidade, eles continuam ligados na base, eles sempre vêm. Ah, que legal.
Eles sempre vêm visitar a base e eu acho muito lindo, sabe? Você ver que o seu trabalho não foi em vão, que É, eles... eu queria só entender um ponto. Uhum. Ligaram para você, falou que ligaram para vocês. Quem que ligou? Quem que faz esse contato com a base de vocês? Porque vai chegar alguém que atravessou a fronteira, chegou pelo mar, vamos dar exemplo. Ele não sabe o endereço da Jocumba. Como que Uhum. é isso daí? Então, na verdade, ao detalhamente eu não sei, mas Tudo bem. aqui na nossa base a gente tem uma líder que é russa também, então ela tem bastante facilidade assim com eles, né, principalmente sobre a língua. E lá na fronteira, na Polônia, a gente também tem uma base da Geocum, que, né, Ah, tá. isso, então facilita muito sobre essa questão de ter o contato, a comunicação, né? Ah, E, sim. e nossa base também, ela já foi, assim, né, com o grupo, já foi lá na fronteira da Polônia para ajudar quando eles estavam atravessando, né, a Polônia para poder vir. Então, e a líder da Polônia, ela é brasileira. Ah, que Ela bacana. isso, ela é brasileira, ela é casada com um russo e ela lidera a base da Polônia. Ah, que bacana. E aí, hoje em dia, o seu trabalho, além de cuidar aí da base e tal, e trabalha lá dançando para os senhorzinhos, para as senhorinhas, qual é a sua função? Essas funções, mais ou menos, foi quando assim que a gente chegou, né? Uhum. Agora que eu estou mais estabelecida, que eu estou aqui quase há 2 anos já, em janeiro vai fazer 2 anos, eu E era tenho já... 5 meses, você ia ficar só 5 meses, Sim, exatamente. Exatamente. Até hoje, 5 meses. mais 5, Mais 5, mais vai mais 5. 5, isso. É. Aí, mas eu acho que foi janeiro do ano passado, final de janeiro do ano passado, eu tive a oportunidade de voltar em casa, né? Então, para mim foi muito maravilhoso ver minha Aí você família. voltou, Voltei em foi visitar a janeiro. família, que Uhum. data que foi? Foi dia 20 e alguma coisa de janeiro, quase no final já. Ai, que Ah, bacana! sim. Aí, hoje em dia, o meu ministério na base, eu lidero a hospitalidade, né? Que a hospitalidade é você receber as pessoas, preparar os quartos para elas e preparar, assim, a casa praticamente para a chegada delas, né? Ah, você E cuida dessa logística dentro, aí dentro, né? isso, juntamente com a liderança. E também eu faço estou ajudando no Ministério da Infantil também, que a gente tenta contar histórias para eles, para história da Bíblia, fazer algumas atividades com eles e ter mais relacionamento com as crianças, né? E também eu faço a ceia toda sexta-feira, que é o momento da gente sentar como base e ver as conquistas e os pedidos de oração, e realmente com uma família, né? Ouvir um outro, ver o que o outro está passando. Porque no dia a dia a gente não tem essa oportunidade, porque é muito corrido, né? É muita correria e muita coisa para fazer. E agora eu estou trabalhando na ITED, que foi a mesma que eu fiz para poder vir para cá. Eu estou trabalhando em uma agora e estou ajudando assim, né, o que é preciso. Ajudando um pouquinho de Sim. coisa. E também ajudando na mídia da base, né, que a gente tem no Ah, tá. Instagram. Bacana. Bastante coisa você faz, Sim, hein? sim. Eu estou tentando aos poucos, tá deixando assim, embora esse talvez não, porque o ano passado, assim que eu cheguei, eu tinha até mais coisas, e aí eu fui, não, abrindo mão de algumas coisinhas, e outras pessoas foram, né, porque tem que ter esse equilíbrio também, para você não virar somente você fazer, mas você também aproveitar, você ter aquele refrigério e o amor por fazer, né?
Que a Sim, gente tem muito sim. isso na nossa cabeça. Se a gente parou de ter o amor, se a gente só tá fazendo por obrigação, a gente tem que rever aquilo. Tem que ver Isso se mesmo. realmente tá valendo a pena, né? Você fazer. Sim, 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 sim. E não adianta fazer uma coisa para querer ajudar, mas você não é feliz, você não está bem com aquilo, Exatamente. você passa faz aquele negócio já cansado, já, tipo, Isso. psicologicamente já, ai, vou lá fazer, né, tipo, Exatamente, é, exatamente. né? Então você Uhum. acaba não fazendo direito, não acaba fazendo com Uhum. carinho, né? E o trabalho de vocês precisa dessa dedicação, você tem que ter Exatamente. carinho e gostar daquilo que você faz, para você fazer com prazer, e você tá bem, né? Uhum. Exatamente, sim. Porque senão acaba como se, como você falou mesmo, só um trabalho, né? Que você Uma vai, obrigação, né? trabalha, Que isso. aquela obrigação que você tem é a simples obrigação, não fica aquela tarefa que você gosta de fazer, né? Exatamente, exatamente. Uhum. E a língua aí? E o alemão? Já está falando alemão? Eu tô começando a aprender o alemão, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o desafio de aprender as duas línguas, né? O inglês e o alemão, porque a língua que a gente se comunica na base é mais o inglês. Então, o Aham. inglês já tá mais um pouquinho na frente, mas agora eu tô querendo começar o alemão. Já sei algumas palavras, mas falar, me expressar ainda não. Mas eu tô querendo muito começar assim já a ter alguma coisa. E no dia a dia, fora da base, você já pagou algum mico? Como assim? Já cometeu alguma gafe fora? Aí você teve que sair, teve que conversar, aconteceu alguma situação engraçada? Assim, eu não. Engraçado, não muito, porque aqui os alemães, eles não são muito de conversar com você. É, amo. Não. Então, a cultura deles é uma cultura bem fechada, assim. Então, não é como no Brasil que a gente conhece os vizinhos e conversa com os vizinhos, não. Aqui cada um é no seu quadradinho e é isso. Então, uma vez aconteceu de que aqui teve o ticket de 9 euros, que Aham, você compra esse ticket e você pode viajar para onde quiser na Alemanha com esse ticket de 9 certo. euros. E eu comprei esse ticket contando que as meninas iam comigo, né, para a gente viajar e conhecer aqui os lugares. E acabou que elas tinham muitas coisas para fazer e não conseguiram. Aí teve um final de semana que eu falei bem assim: não, senhor, eu vou com o senhor, vou para algum lugar, porque tem que valer a pena, porque eu paguei pelo ticket e eu preciso ir para algum lugar. Aí, quando chegou um dia, eu peguei e fui assim, com pouco inglês que eu tinha, nada de alemão, falei, não, eu vou. Aí eu fui para uma cidade grande que tem aqui perto, chamada Erfurt. Aí eu fui para essa cidade e fui na cara a tapa, entrei no trem sem saber direito. Falei, não, vou perguntando. Aí perguntei ao pessoal, para onde esse trem trai, para onde ele, assim, que eu ainda não tinha decidido que eu ia para Erfurt, né? Eu tinha decidido que eu ia para algum lugar, não sabia onde Quero ainda. passear, né? Saiu para Eu quero passear, para conhecer. sair, sim, sim. Aí eu saí, né? Tinha um casal lá, eu perguntei ao casal. Aí acabou que eu desci numa estação de trem, dessa estação de trem tinha que pegar um ônibus para você ir para Erfurt. Aí foi muito engraçado porque eu fiquei assim, perdida, meu Deus, e agora? Aí eu vi o casal, aí eu falei, vou atrás desse casal, né? Eu peguei, entrei no ônibus, mas muito receosa, né? Porque é um lugar diferente e não conhecia quase ninguém. Aí eu fui, cheguei lá na cidade, tirei foto, comi um sorvete, tomei o sorvete e passei um tempo lá, né? Depois eu peguei o aplicativo, olhei, voltei de novo. Aí nessa volta tinha uma mulher no trem, né? Aí eu fiquei em dúvida, meu Deus, será? Porque se você não entende bem o aplicativo de trem aqui, você acaba ou descendo antes ou depois da sua parada, né? Que você tem que Ah. descer das conexões. Aí eu perguntei à moça, se eu não perguntasse a ela, eu ia descer na parada errada. E é só Deus sabe quando chegar em casa. Aí depois eu contei isso pra minha mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai se perder aí, menina. Sim.
Mas, nossa, aqui em relação à segurança, aqui é bem mais tranquilo do que o Brasil, né? Porque se fosse no Brasil, de forma alguma faria isso. Mas aqui é um país bem inseguro, assim, principalmente na cidade que eu tô, né? É bem, assim, regrado. Já acostumou com a cultura dos alemães? Sim. Alguma coisa você estranhou e teve dificuldade para se adaptar? Aqui, ou... Na Alemanha? Sim, aqui foi muito. Eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu não sou de toque, eu sou. Então, eu tive que aprender a respeitar os limites deles, né? E entender Aham. que você não vai ver uma pessoa na rua e vai falar oi pra ela. Você simplesmente vai passar e é isso. É bem assim, uma vez no dia ou duas vezes no dia você encontra uma pessoa que ela vai olhar pra você, sorrir, aí você consegue falar com ela, mas fora isso, é Vem cá, bem. mas está passando pela pessoa, ela não está sorridente. Você dá um oi para ela, olá, bom dia, Você pode dar, só que você é bem provavelmente que ela não vai responder. vai ser Ela vai, ignorado. ela vai olhar bem para o seu rosto e vai simplesmente ignorar e seguir o caminho dela. É muito isso. Isso que eu estou anotando aqui é que eu É. faço uns cortes e eu quero anotar esse corte aí, que vai ser legal colocar isso daí. Sim. Aí, mas fora isso, quando você você conhece as pessoas certas, né, daqui, eles são bem amorosos, sabe? Tem casos e casos, né? Como também no nosso país tem, mas eles são pessoas bem amorosas, assim, quando eles gostam mesmo, mas tem essa barreira, assim, né? Que eles não são como a gente, que você vai chegar e conversar e saber da vida da pessoa, assim, porque você começou a conversar, não. Eles não, eles são bem conservadores, eles são bem assim, né? Sabem, esse é o meu lugar, vou até aqui. E eles são bem certinhos, eles não têm a questão da gente do jeitinho brasileiro, não. É desse jeito, então é desse jeito. Se, por exemplo, tiver alguma coisa para eles consertarem e tiver um passo a passo, ó, você primeiro tem que ligar para isso, fazer isso, eles vão seguir tudo certinho. Se for a gente não, a gente vai tentar consertar, tentar ver como funciona, mão. Mas se por eles não, eles têm que ser bem certinho as coisinhas deles. Mas eu Você tive você já sofreu algum preconceito aí na Alemanha? Lembra de alguma coisa? preconceito, não, mas tem umas pessoas que elas são bem, que vivem bem naquela época antiga, sabe? Então, na cabeça delas, tudo começou a dar, tipo, não fala assim errado, mas tudo começou a ser bem diferente quando os estrangeiros começaram a vir para cá, para a Alemanha. Ah, entendi. Tá. Que eu super, de certa forma, entendo eles, sabe? Porque a gente mesmo recebe bastante pessoas de várias culturas. E tem pessoas que vão, como o nosso país, né? Tem pessoas que vão tentar entender como é a cabeça da pessoa para poder seguir. E tem pessoas que não. Então, eles sofreram bastante sobre essa questão das pessoas que não ligam. Porque aqui eles têm uma separação de lixo muito rigorosa. Então, plástico com plástico, não sei o que, com não sei o que, tem um lixo comum, tem um lixo assim. Então, para eles, isso é fundamental, você saber separar esses lixos e você saber jogar no lugar certo, tal. Então, para eles, quando você não faz isso, é como, nossa, não acredito. É porque Então, já para da eles cultural, já da cultura deles, já é crescem, assim, já nascem com essa filosofia, né? Aí vem pessoas e não respeitam, isso aí realmente a pessoa fica indignado, né? exatamente, é isso que eles sentiram, sabe? Sobre essa questão da mudança. E querendo ou não, como eu falei, tem casos e casos, né? Tem pessoas que vêm para poder se adaptar à cultura, para aprender tudo novo. E tem pessoas que só vêm por vir, que vai fazer tudo errado, que vai trazer todo o contexto para eles não gostarem mesmo de receber não estrangeiro aqui, né? Porque, na Então, verdade, é uma falta de respeito, porque, assim, não é o país que tem que se adaptar a você. Você tem que se adaptar ao país que já tem uma cultura, né?
já tem ali as suas crenças, Uhum, né? As suas manias, o povo já está acostumado de uma maneira, porque é cultural deles. Não adianta você querer ir fazer do jeito que você uhum. quer, que é ter uma falta de respeito, não é isso? Exatamente, exatamente. Para eles é bem complicado essa parte de você entender, né? Porque para a gente é mais fácil, porque a gente já convive com várias pessoas diferentes, né? A gente já sabe se adaptar a outra pessoa, a gente é bem caloroso em receber. Mas eles foram criados de outra forma, eles foram criados a saber Sim. tudo constantemente certo, saber os horários de tudo. E falando em horário, né, aqui tem muito essa questão de horário. Aham. E eles são muito pontuais. Tem vezes que eu vou sair com algumas pessoas alemães, o compromisso é 12 horas. 11h50 a pessoa já tá mandando mensagem, você tá vindo? É tipo muito. Então, eles não gostam muito de atraso, eles não gostam. Eles são bem pontuais e a gente ainda está se adaptando, porque a nossa cultura é a gente pode chegar a hora que chegar e tá ótimo. Você marca um aniversário 5 horas, ninguém chega às 5, vai chegar 6 horas, porque fala, vou abrir festa, chega lá, só tá eu e o aniversariante. Assim, Aí aqui dá é bem. 8 horas, é 5 horas, chega 8 horas, tá chegando gente. Sim. Aqui não, aqui na nossa base tá um pouquinho mais diferente, porque tem várias culturas, então, querendo ou não, é um mix mesmo de gente, né? Mas a gente já chegou em vários eventos atrasados, porque eles começam pontual mesmo. Aqui na igreja mesmo, começa às 10 horas, 10 horas certinho, já tá começando o culto. Não tem nem é 10h01, é 10 horas mesmo. Então eles são bem pontuais em relação a isso. E eu tô aprendendo. O, a pessoa chega atrasada e fala, lá vem os brasileiros ali, ó. Sim, exatamente. Olha lá, tem brasileiro chegando. O bom é que a igreja tem a porta do fundo, não? Então a gente chega bem atrasado pela porta do fundo, ninguém vê. Ai, que Exatamente. barato, as histórias são super legal. Hum. Ah, já que aí, vamos lá. E comida, como que é a comida para você aí? Você estranhou muito a comida? Nossa, demais. Conta pra Porque, gente. nossa, a comida preferida deles aqui, que é tipo tradicional, é batata e salsicha, né? Aquela, nem salsicha como a do Brasil, é tipo como se fosse uma praça mesmo, bem um pouco estranha. Então, para eles é muito diferente. Arroz e feijão, nem sonhando aqui, né? De vez em Jura? nunca. Sim. Então, em relação à alimentação, foi bem complicado para mim se adaptar, porque como eu sou da Bahia, feijão e arroz e farinha nós amo demais. Então, hoje em dia tá mais tranquilo, né? Teve dias que o almoço que ainda pode acontecer, né? Que o almoço é hambúrguer, lasanha, tipo cachorro quente. Aí na sua cabeça você fica, isso não é almoço, isso nunca Isso vai aí é ser um almoço. lanche. Isso! Mas para eles é um almoço, sopa é um almoço. E não é como a sopa do Brasil, né? Que é bem grossinha e tem. Não, é tipo aquela sopa bem aguada, assim. Então, É aquela canjinha quando a pessoa está doente e toma à noite. exatamente, exatamente. Né? Hã. Então tem muito essa questão, né, da alimentação, de ser bem diferente. E tem também que é um prato principal que é tipo 2 bolas de batata, aí vem uma salada de repolho e um pedaço de carne. Esse é um prato bem principal daqui. Mas não é sempre que você come ele, né? Porque a questão da carne, a carne aqui é muito, muito, muito cara. Então, as pessoas aqui é normal elas comerem mais carne de porco do que Aham, carne normal, porque aqui a carne é muito cara, um absurdo mesmo, assim, de caro. a bovina. Uhum, bem E caro aí mesmo. e é porco e frango? Frango, como que é frango aí? Frango O frango também. também é bem caro aqui, o frango Ah, também. jura?
Sim, sim. Então, aí a carne mais popular é de porco. É a de porco. Ou a de porco ou a de boi com porco, só que misturada, né? Não a de boi só separada, é bem carinho mesmo. Entendi, Uhum. menina. E aí, e tem algum prato que você adora e tem algum prato que você não come de jeito nenhum? Ah, eu acho que um prato que eu adoro, acho que não tem, sinceramente. Aham. E também não tem um prato que eu não coma, porque eu sou uma pessoa que sou muito adaptável, assim, eu gosto de experimentar coisa nova, eu gosto de experimentar, eh, coisas assim de culturas diferentes, né, eu amo, mas eu acho que não tenho, assim, um prato nenhum dos 2 extremos, que eu não como, que eu não goste, assim. E também com Entendi. com os ucranianos chegaram, né, a gente aprendeu a comer se eu não me engano é borscht o nome, é tipo uma sopa, só que é mais aguada. E eles amam esse tipo de sopa. Então a gente acabou aprendendo também a comer um pouco da comida ucraniana, né, que eles começaram também a Hum. ajudar a servir a gente na base. E eles começaram a fazer também esse tipo de comida, né. Tem um prato mesmo que eles fazem uma massa. Aí eles botam batata dentro como recheio e fecham. Aham. Aí na nossa cabeça, tipo, massa com massa é um prato. Mas para eles amam assim. Então a gente vai acabando aprendendo a se alimentar como eles, né? E a ter comidas que vai, não vai, e é isso, né? Nessa culinária aí tem doce? Dessa culinária alemã, tem algum doce que você Nossa, diferente que você gosta? eles amam doce, né? Eles, principalmente esse doce que vem de mercado, tipo Fini, essas coisas assim, eles amam. Os adolescentes aqui mesmo vivem com essas coisas, né? E também tem o bolo. Os bolos aqui não são como no Brasil, eles são bem com frutas. Eles Ah, fazem tá. Tipo o panetone. tipo panetone, só que realmente eles botam a fruta dentro do bolo, então fica Ah, aquele sim. Ah, tá bolo. tipo assim, aquelas tortas de banana, torta de abacaxi que a gente faz aqui como torta, é bolo. É mais ou menos isso? É mais ou menos, porque eles é como se fosse eles pegassem a geleia do doce e colocassem no bolo, só que não fica um bolo doce, doce, como a gente está acostumado. É um bolo mais natural, assim. Ah, E tá, eles mas têm neutra. bastante esse tipo de doce, então, para eles isso é doce. Para a gente não é muito doce, não, mas para eles é. E Eu já vi, outra, comen- eu já vi comentário dessa diferença do Brasil, que não é só aí, mas em vários lugares, acha o nosso doce muito doce. sim, sim, Nosso exatamente. Eles bolo, acham acho nosso bolo de aniversário muito doce, nosso brigadeiro muito doce, sim. né? Eles Porque acham. já via, nossa, muito doce. Já vi comentários assim, de Aham, estrangeiros, nós experimentando, assim, nossa, que doce, sim. sabe? Aham. E eles têm muito. Botando aqui para carregar o sol. E eles têm muito em relação à questão do que eu aprendi muito aqui foi tomar muito chá e tomar bastante assim café, né? Nos horários de café. 3 horas da tarde, bora sentar para tomar um café, para conversar. Coisa que nunca Ah, fazia no Brasil, né? Que passava assim sim. batido. Eles têm muito essa questão de ir em uma cafeteria aqui perto e tomar um café com as pessoas. Agora, eles são bem, às vezes, muito impacientes, às vezes, eu acho, sabe? Impaciente. Isso, eles Me, são, eu acho, me conta, quando vem esse pensamento, tem história. tem, tem em relação mesmo ao o mercado, né? Quando a gente vai no mercado, eles são bem, tipo, não tem aquela paciência de, eu espero o seu tempo. Não, tem um monte de pessoa atrás esperando você tem que se virar para passar o produto para poder colocar no carrinho
correndo. Não sei se você já viu vídeo, e é muito real. Os vídeos que as pessoas fazem, tipo um meme falando sobre isso, é muito real aqui. Eles, tipo, você tá na fila, você tem que ir correndo, já passando seu produto, colocando no carrinho para pagar, é como se fosse você tivesse corrido mesmo. Que eles são, assim, bem. Não tem muita paciência para esperar, né? Se você começa a demorar um pouco, ele já começa a ficar olhando para você assim. As Tipo, pessoas da fila ou caixa? Os dois? os dois, os dois. É, não tem assim, meio termo, são dois. É muito Porque aqui, impressionante isso. ontem eu tive a experiência no mercado, você está passando e o caixa está batendo um papo. Ai, o Sim. caixa da frente, um de frente para o outro. Ai, menininha, aquela receita e não sei o quê, está passando a compra e está falando, está brincando com a criança na fila. Não, aqui tá o negócio, eles falam assim, ó, e você vai pegando, botando dentro do carrinho e já voltando para pagar e já saindo. Tem vezes que você sai com as coisas tudo assim, só para poder não atrapalhar. Então, é muito assim. É Vai, vai muito... pôr no saquinho só lá fora, né? Sim, sim, tem até um lugar assim que tem um lugar de botar o lixo, que tem uma parte maior que já é tipo para isso. Você já sai para poder você se organizar para você conseguir sair. Porque é muito, nosso Deus. Muito... Ai, que engraçado. Uhum. É engraçado porque eu tô ouvindo a história, porque eu não sei se ia ser engraçado eu aí. Nossa. E pense o trauma quando você acontece alguma coisa no caixa e você não sabe falar alemão. Aí a caixa tá, não sei o que, você tá, meu Deus do céu, o que ela tá falando, não tô entendendo nada. Aí eles começam a ficar estressados, né? Porque você não tá entendendo isso. É muito engraçado. Agora contando, né? Quando é na hora você fica, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É muito engraçado mesmo. Mas fora o mercado, tem alguma situação que você sabe que é assim? Fora no mercado, assim, na verdade, em tudo, né? Eles prezam muito pela organização e principalmente pela parte aqui ao redor, né? Eles têm uma coisa, tipo, todo sábado pela manhã, eles já têm uma escala, né? Na cabeça deles. Todo sábado de manhã eles estão na escada, limpando as escadas. Tem tudo. E para eles é muito importante essa questão de você limpar as escadas do apartamento, né? Porque isso fala muito sobre você para eles, né? Então, para eles é muito importante essa questão da limpeza, né? Se você não limpa. E para a gente é uma coisa bem tranquila, assim, né? Você esqueceu, tudo bem, mas para eles não. Tem que limpar, tem que ser certo. Isso ajuda muito a gente também a aprender, né, com eles, porque, querendo ou não, nossa cultura é bem, como fala, adaptável, Uhum. tudo tem uma coisa assim, mas para eles não, tem que ser tudo bem organizado, bem certo, você tem que ter o seu horário para todas as coisas, e a gente convive com pessoas alemãs também na base, né, que elas são bem tem que ter uma escala, tem que ter uma programação. E para a gente não tem acontecendo no espontâneo tá tudo bem, mas é muito, muito legal, sabe? Você ver como a cabeça das outras pessoas funciona, como é diferente, né? Hum. Uhum. Ah, tem uma pergunta para fazer para ti. Sim. Ah, você foi para ficar 5 meses, e como essa questão do visto? O visto, como que é renovado? Ah, sim. Então, nossa base, como ela já vem recebendo muitas pessoas assim de fora e tal, a gente acaba indo fazer quando vai acabando o visto de 3 meses, a gente vai fazer o pedido para um novo visto. E nesse novo visto, no caso, eu peguei para 2 anos. E 2024 já vence de novo, aí faz todo o processo de novo, né? De tirar foto, de você enviar sua documentação, de você marcar quando você vai para poder fazer todo o processo para você pegar um visto novo, né? Tem a carteirinha que você recebe para constar que você
Tá regular aqui, né? Tá legal na, na, no país. Então, tem muito essa questão, né, de você ter esse processo e depois disso, por exemplo, peguei agora para 2 anos, aí o outro eu não sei exatamente agora para quantos anos, né? Porque pelo que eu entendi, para você pegar o de depois que você tá aqui uns 5 anos, que você pega o de residencial mesmo. Mas eu não tenho certeza, mas eu creio que também tem a questão da língua, né? Que você tem que saber falar para poder pegar o residencial. Tá, entendi. E para você, no seu sentimento aí, vai morar para sempre aí? Tá adorando? Você tem aí na sua cabeça, vou ficar mais tanto tempo, depois eu vou embora, vou fazer missão em outro lugar. Então, no começo eu pensei que eu ia ficar só um pouco de tempo, né? Eu Uhum. pensei, não, eu vou ficar só um pouco de tempo e depois eu vou voltar para minha casa, vou voltar para minha vida normal. Só que quando eu voltei essa última vez, eu me senti muito, muito assim, como se eu estivesse em um país estranho. Eu tive muito choque cultural quando eu voltei para o Brasil. Sério? Conta isso daí pra Sério. gente. Eu tive muito choque cultural. Eu ficava assim, eu tava na rua e eu ficava olhando as pessoas assim, como se eu tivesse. Porque eu ficava na minha cabeça, por que as pessoas estão gritando tão alto? Por que as pessoas. Eu ficava. Porque aqui a gente acaba se adaptando aqui. Então, assim Sim. que eu cheguei, né, eu peguei um ônibus, não, depois de uma semana mais ou menos, peguei um ônibus cheio. Aí a mulher brigando com o motorista, eu fiquei, meu Deus, tipo, uma coisa que para mim era uma coisa normal no dia a dia, hoje em dia eu olho e falo, gente, surreal assim, sabe? Eu fico, nossa, gente, por quê? Então, para mim, mudou muito, sabe, Uhum. essa perspectiva de. Porque era muito diferente quando eu estava aqui, quando eu estava aqui. Meu coração ficava, não, mas se eu estivesse no Brasil seria diferente. Se eu estivesse no Brasil ia ser tudo tranquilo. Mas quando eu voltei, eu realmente vi que eu estava mudado e não tinha percebido. Eu percebi como o Brasil continuava assim, sendo o Brasil, e Aham. eu que tinha mudado. Então, quando eu voltei, eu me senti totalmente assim, em um lugar diferente e como se eu tivesse realmente nesse choque mesmo com as pessoas, né? Mas foi muito legal, assim, essa volta pra lá e tudo. Porque a pessoa só tem essa percepção quando ela sai e ela volta, né? Quando você está dentro do Brasil, você não percebe algumas coisas. E Uhum. quando o americano, o alemão, o português, ele só fica no país dele, quando ele sai, também ele só percebe algumas coisas negativas no país dele quando ele faz essa migração, né? Exatamente, exatamente. Foi exatamente isso que eu senti, né? Não tinha a menor ideia que, que eu ia ter esse choque cultural, mas para mim foi muito, muito surreal, assim, que eu chegava na rua e ficava olhando, olhando, como se eu estivesse em um filme, sabe? Dentro de um filme e as coisas passando. Até meu pai mesmo falou: "Você tá estranhando as coisas aqui, né?" Eu falei: "Nossa, eu tô estranhando muito. O calor, nossa, pra mim eu não sabia que o calor ia incomodar tanto como incomodou quando eu fui." Eu sentia muito calor, eu ficava muito desesperada, assim, porque aqui ainda tava no final do inverno, né? Então não tava muito quente. Aí quando eu fui pro Brasil, que tava bem calor, bem no verão, pra mim foi muito, ai meu Deus, e agora? Para Tudo dormir, muito né? diferente. Uhum. Para dormir O, foi bem estranho, principalmente fuso sim, horário, né? sim. E quando eu bato papo com pessoas que são de outros países que moram no Brasil, interessante que eles falam algumas coisas que eles gostam do Brasil, para a gente é normal, e você está falando aí a questão que você não adapta mais, é porque a gente nasceu no Brasil e foi para Aham. lá. Muitos vêm para cá porque aqui é mais calor, aqui tem Sim, sim. sol. Ah, lá Uhum. onde eu morava não tinha sol, era Sim, frio. Aqui tem calor, né?
E quando Uhum. você é do calor, vai pro frio, gosta do frio, e vem pro calor, você fala, nossa, como aqui é quente, eu quero voltar para lá. Como isso é louco, né? Sim, sim, demais, muito. Nossa, e eu fiquei muito assim, nossa, por que tanto calor? E aqui, quando você tá aqui, você sente muita falta. Isso que eu acho bem, sabe? Porque quando você tá aqui, você vê, quando eu ligo para meus familiares, eu vejo aquele sol lá e aqui nublado, eu fico, nossa, como eu queria estar aí, mas quando você realmente está lá, você fala, nossa, que diferença, que calor, que tipo demais, né? Sim, sim, sim. Uhum. Agora, manda aí um recado para seus familiares, para seus amigos no Brasil. Manda um recado pro pessoal. Gente, que felicidade, tô morrendo de saudade de vocês. Espero ter a oportunidade de ver vocês novamente e que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e espero que vocês continuem desfrutando esse tempo, assim como eu estou, e que essa jornada continue assim sendo incrível e cheio de frutos, assim, né? Como muitos de vocês falam que tem orgulho de mim, eu também tenho muito, muito orgulho de vocês. Amo muito, estou morrendo de saudade de cada um. Beijo, fica com Deus, amo demais vocês. Que legal, querida, legal mesmo. Olha, eu quero agradecer a sua participação, você disponibilizar aí seu tempo para gravar com a gente. Apesar do fuso horário ser totalmente diferente, é 4 horas de diferença, e muito obrigado mesmo, viu, querida? Eu que agradeço, muito obrigada pela essa oportunidade, pelo seu tempo também, pela sua disposição. E isso que você está fazendo é um trabalho muito, muito incrível. Eu sou muito Obrigado. grata e admiro muito. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos por você expor a sua vida e Uhum, contar mais essa experiência de imigração para a gente. É muito uhum. importante essas informações. Tá bom, eu que agradeço. Pessoal, lembrando, quem ficou até aqui é porque gostou do vídeo. Vai lá, dá um like no vídeo, Sim. indica para os amigos e ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal, Isso né? aí, pessoal, dá um like. Se Ó, inscreve no vou canal. deixar aqui, se ela me permitir, no final do vídeo, lá na descrição, vou deixar o contato dela, o Instagram dela, quem quiser Uhum. tirar mais algumas dúvidas sobre como funciona esse trabalho missionário maravilhoso dela, que é super importante, esse trabalho social maravilhoso. E eu vou pedir para ela mandar umas fotinhas dela no Brasil, a fotinha dela da viagem, se ela tiver ainda, e algumas fotos dela lá, para colocar aqui no final do vídeo, para vocês acompanharem. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, com mais um vídeo, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal, até o próximo vídeo.
Tchau.